Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Massari. Estamos indo para a nossa 8ª edição do programa Webinars Descendo para o Play. Para quem ainda não conhece o canal, todo mês nós trazemos aí profissionais de mercado para contarem aí as suas experiências com abordagens ágeis e enxutas de gestão. Nós estamos precisando falar mais sobre resultados e menos sobre teorias. As teorias, elas já são facilmente encontradas em literaturas, em materiais na internet e até mesmo em treinamentos. Então, o propósito aqui desse canal é dar voz a quem está nas trincheiras, compartilhando aí alguns desafios e sempre na expectativa que traga insights para você que também está nesse processo de transformação cultural e para você também que já está rodando alguma coisa e quer tirar algum insight de como melhorar a sua execução. Tá bom? Os convidados de hoje são a Eliane e o Kleber, da TOTUS. Eles vão se apresentar mais, vão falar o nome completo, o que eles fazem lá. Então, eu passo a bola para eles. Eliane e Kleber, é com vocês, uma ótima apresentação aí para vocês, uma ótima apresentação aí a todos os nossos espectadores, tudo bem? Nos falamos ao final. Eliane e Kleber, é com vocês. Valeu, Vitor, muito obrigada, e a gente agradece o convite, estamos honrados de estar aqui nesse canal, que é uma referência em agilidade no nosso país, e enfim, né, a gente te agradece pela oportunidade. Eu sou a Eliane, trabalho no Fluig. Nós vamos falar um pouco, eu e o Kleber, sobre, a gente colocou o título da palestra aí, né, do webinar de Agile 3.0, Jornada de Transformação Cultural do Fluig. Na verdade, a gente já está um pouquinho à frente do 3.0, nós vamos comentar isso com vocês no caminho. Apresentando rapidinho, né, então, eu sou Agile Coach no Fluig, né, trabalho na TOTUS já há alguns anos, 13 anos na TOTUS, e Kleber, quer se apresentar, Kleber? Kleber é nosso gestor de desenvolvimento, né, responsável pelo produto, e é um dos mentores de muitas das iniciativas que vocês vão ouvir aqui hoje, tá? Kleber? Acredito que o Kleber não está mais com a gente por enquanto. A gente aguarda ele retomar. Enquanto isso, vamos dando prosseguimento aí. Tá, ok. Então, vamos lá. A gente gosta sempre de começar falando, né, o que é ser ágil, porque tem muita confusão em torno disso, né, em torno da agilidade, enfim, e a gente acredita muito que ser ágil não é sair correndo, go horse, para o precipício, né, essa imagem mostra muito isso. Ser ágil é você saber o que você tem que fazer, é eliminar o desperdício em qualquer nível da organização, em qualquer nível do trabalho, é trabalhar focado no cliente, no resultado que você vai entregar para o teu cliente, que valor isso vai ter para ele, né? E aí a gente também se pergunta qual que é a estratégia da tua organização para se tornar ágil, né? A gente vê muita gente falando, ó, teve um movimento muito grande, vamos rasgar o PMBOK engessado, vamos usar o Scrum, vai salvar nossa vida, em busca tem um artigo do Vitor que eu gosto muito, que ele fala sobre o Agile Coach perdido, né? Então tem muita organização que ainda acredita que é o Agile Coach que vai salvar a vida dela e transformar a cultura para agilidade, né? Também não é isso, né? E a gente vai mostrar no decorrer aí da nossa apresentação que é um conjunto de iniciativas, um conjunto de boas práticas e principalmente gestão. Empresa que fica engessada não é culpa de nenhum framework, não é culpa de nenhum guia, de nenhuma metodologia. Empresa engessada tem um responsável, né? É a gestão. Pessoas que são empoderadas para fazer processos que são extremamente engessados, processos burocráticos, e demoram para se dar conta de que estão, né, nessa situação. Demoram a reagir e a sair dessa situação. Então, assim, a gente não pode culpar e nem achar que vai ser um framework, vai ser um guia, uma metodologia que vai salvar a nossa vida, e muito menos achar que eles são os responsáveis pela situação da nossa empresa, né? Então, empresa que, vamos pegar a analogia com manufatura, né? A gente não vê manufatura com problema de lentidão ou de falta de agilidade. Por quê? Porque eles têm que ter gestão efetiva, senão eles estão fora do mercado, né, devido à concorrência. Pega o mercado automotivo, então, isso é muito mais forte, né?
Então, também é algo que a gente quer pontuar aqui, que se a gestão não estiver engajada, né, saber o propósito, qual é o valor que o cliente precisa, qual é o valor que vai entregar para ele, também não vai sair do lugar, tá? E falando um pouquinho aqui do Fluig, para vocês entenderem todo o cenário que a gente vai falar depois, a gente é uma plataforma, é um produto da TOTVS, que é uma plataforma para a transformação digital dos nossos clientes, né? Então, tem aí mais de 2 mil clientes, quase 2 milhões de usuários, 30 milhões de documentos na plataforma, mais de 3 mil solicitações por dia são processadas, né? Através dos processos e integrações da ferramenta, da plataforma. E comunidades, né? Mais de 15 mil comunidades, tem alguns dos nossos clientes aí, e a nossa organização, né, enquanto produto. Então, tem Analytics, ESB, que são integrações complexas entre sistemas, né, um LMS, que é gestão de aprendizado, Social, colaboração, comunicação, né, portais, intranet, enfim, ó, WCM, né, ECM, que é gestão eletrônica de documentos, BPM, que é gestão de processos, e o Identity, né, o IAM que a gente tem, que é Single Sign-On. Essa é a forma como a gente era organizado, em cards, e a gente vai falar um pouquinho, então, começar a nossa história falando do cenário em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016, a gente teve algumas mudanças na nossa área, no Fluig. Eu era de outra área da companhia, fui para o Fluig para trabalhar no PMO, né? O Kleber era gestor de produto, PO de um daqueles cards, e aí a gente vai contar a história de como que, daquele cenário, né, que vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente chegou no patamar que a gente está hoje. Alô, ele me ouve bem? Tá. Agora sim, Kleber, bem-vindo. Legal, boa noite, boa noite. A nossa estrutura em janeiro de 2016 era uma estrutura funcional, né, que nós tínhamos uma vice-presidência, operações e indicadores, um staff, operação do Fluig, nós tínhamos um diretor, e abaixo desse diretor, então, tinha a estratégia de produto, tinha o Education Center, Customer Success, a área de desenvolvimento, que abaixo dela tinha um time de inovação bem separado, e aqui vocês podem ver os cards que a gente comentou, que eu comentei no slide anterior, a nossa organização, então BPM, ECM, arquitetura, que é SB, enfim, né, o LMS, o Identity, o Social. Nós tínhamos uma área de manutenção, que era separada da inovação, então desenvolvimento de novas funcionalidades era um time, correção de bugs era outro time. E nós tínhamos uma engenharia, que tinha abaixo dela o PMO, qualidade e ferramentas. E aí, ao lado do desenvolvimento, uma outra área que era o atendimento ao cliente. Então, uma estrutura bem funcional, né? Kleber, a hora que você quiser ir comentando, claro, fica à vontade. Até um caso interessante, né? Essa estrutura, apesar de ser bem vertical, ela é nova, né? Ela é nova na companhia, porque quando o produto nasceu, é um produto antigo, mas ele saiu de uma parte de pesquisa da TOTVS na época, né? Então a gente trabalhava no laboratório de pesquisa, nasceu esse produto, foi criada uma nova unidade de negócio. Então esse desenho foi um desenho inicial para onde nós montamos essa unidade, né? Então essa não era uma estrutura que já vinha dentro da companhia, né? Foi uma estrutura nova, mas foi decidida na época fazer dessa maneira, né? Bem vertical, que imitava, na verdade, os centros de desenvolvimento de produtos do ERP, né? Então era o que a empresa tinha na época como referência de estrutura, e isso nos levou a adotar esse mesmo modelo no início da unidade. Bacana. E aí, né, qual que era o nosso cenário, né? Kleber, tu quer comentar desse cenário aqui? Fica à vontade, tá? Tá bom. E aí a gente tinha muito forte a cultura do ERP, a cultura de desenvolvimento bem mais fechado, né? Então, a gestão, começava da gestão, a gestão desde os N1s, né, dos C-Level, os N1s e N2, era uma parte bem funcional e autocrática, né? Então, apesar de ser um produto de plataforma, a gente desenvolvia como se fosse o financeiro, né? Onde as regras são, a pessoa já sabe o que deve ser feito, como deve ser feito. Então, os gestores, os líderes agiam da mesma maneira.
né, o que dificultava bastante a inovação nesse tema. Era muito utilizada a competição entre os times, competição entre áreas, o que não era legal também. Então, a gente tinha inovação separada da manutenção, separada do atendimento, e ali existia uma concorrência entre chamados versus produto, né, chamados tickets atendidos, chamados atendidos, e volume de inovação entregue. Não existia uma sintonia entre essas informações e esses resultados desses times. Porque, na verdade, quem não chegava até o nosso cliente, né, ao nosso produto, na verdade. E isso desmotivava o time por completo, né? Então, a inovação corria para entregar um grande volume de inovações nas sprints, né? A gente, até como no texto, né, a gente estava na 1.0 aqui, nessa época já havia sprint, team scrum, scrum master, os POs da vida, né? A tropa toda estava formada e nomeada, né? Mas, na verdade, eles entregavam um produto que às vezes não tinha a qualidade ideal, estourava o atendimento, e não faziam repasse para o atendimento, e a manutenção, e isso desmotivava todo mundo. E o resultado, né? E o resultado... Esses conflitos, né, Kleber, ali de manutenção e desenvolvimento, o desenvolvimento entregava, a manutenção não conseguia dar conta de corrigir os bugs em tempo, era aquela eterna briga, um empurrava para o outro, a mesma forma ali do atendimento, né, o atendimento, a manutenção, devido ao alto volume que a gente tinha de problemas, não dava conta também de atender os clientes no período, no prazo em que o atendimento desejava, então tinha muito conflito, né, que era um dos fatores que desmotivava a equipe. E assim, não tinha responsabilidade, né? A inovação, dada como entregue, está entregue. Depois deixa que o problema é da sustentação. Deixa o pessoal sustentar. Então, era uma passagem de bastão, assim, que não era legal o produto. Isso refletiu no produto, né? Então, a gente teve problema de churn, a gente teve queda de receita, a gente tem aqui, a gente fala que é alto volume de EPs, né? EPs são como se fossem pacotes emergenciais que a gente emite após o lançamento de uma release. Então, se eu tenho muitos EPs emergenciais, quer dizer que eu tinha um grande volume de problema que teve que ser corrigido na rua de forma rápida. Isso quer dizer que saiu o bug da nossa linha de produção, né? Então, a gente viu que o produto começou a entrar num ciclo, e aí vinha mais inovação, né? Era vicioso porque vinha mais inovação, trazia mais problema, mais instabilidade, depois tinha outro ciclo de inovação, mais problema, mais estabilidade, e aí você aumentava o time e não tinha, isso não tinha fim, né? E ali a gente comenta também que tinha o Scrum, né, a agilidade, o Fluig nasceu num ambiente de agilidade, mas não tinha PO para todos os times, não tinha o Scrum Master definido para todos os times, e a gente fez um trabalho, né, Kleber, primeiro passo, na verdade, falando da nossa transformação ágil, como que a gente começou isso, o primeiro passo que a gente deu foi promover a colaboração, né, então, como é que a gente fez isso, né? Em março, né, depois de toda uma análise já da nova gestão, que a gente teve uma troca de gestão, né, nosso diretor, algumas pessoas mudaram de papel, o Kleber inclusive, né, Kleber? E aí a gente começou a trabalhar nesses pontos aqui, que o Kleber tem mais propriedade para falar do que eu, Kleber. A unificação dos times de manutenção, né? Isso, então, assim, a gente quis, para você empoderar alguém, você também deve ser empoderado, né? Acho que essa foi a grande mudança. A gente teve uma troca de gestão, de direção, e que nos possibilitou fazer essa transformação, aplicar essas ideias, então nos deu liberdade, também nos empoderou para poder fazer essa transformação ágil na companhia. A gente montou o plano e a gente começou a trabalhar na configuração dos times, porque como ele falou, a gente tinha toda a ferramenta, não só a ferramenta técnica também, né, que a gente utilizava para controlar nossas sprints, mas o negócio não estava andando. A gente sabia que precisava compartilhar, e assim como a plataforma, vocês viram que eram vários cards, e os cards eles se integram, né? Então eu tinha que fazer uma colaboração não só técnica, né, da plataforma do produto, mas também uma colaboração do time, que a gente tinha certeza que a hora que isso ocorresse, a gente ia conseguir refletir essa colaboração também na entrega para os nossos clientes através do nosso produto. Então focamos em treinamento interno, retreinamos, né? E assim, acho que muito mais em time, talvez não menos acho que todo mundo já conhecia o ágil, a estrutura mais simples, mas
mais é motivar o time, trazer o time a fazer atividades para trabalhar em grupo. Tiramos a separação desses times e trazer mais responsabilidade. Então, a inovação com a manutenção não tem a inovação entregando, é um time só. Então, o cara sabe que se ele entregar alguma coisa na rua com baixa qualidade, é ele que vai fazer a manutenção. E os times começaram a se auto-organizar em times e até de acordo com o status de cada card, porque cada card estava também num estado diferente. Uns estavam mais estáveis que outros, né? Dentro do mesmo time, a gente tinha um grau de evolução diferente. Então, nos módulos que estavam mais instáveis, a manutenção foi maior, né? O time deu muito mais força na manutenção e até pararam de inovar, né? A gente fez um stop nessa época, né, de analisar a causa raiz, e aí, inclusive, as inovações começaram só a partir das inovações que eram para resolver os problemas de estabilidade do produto. Então, tivemos, acho que, 2 ou 3 releases onde as inovações foram puramente inovações para melhorar a estabilidade do produto, que vieram do atendimento e da manutenção, que era do próprio time. Então, o time se regulava para isso. Isso foi, acho que, um primeiro grande ganho, né, nesse formato. E a gente começou a liberar um pouco a gestão dos projetos também, né, Eli? Sim, e antes disso até, a gente flexibilizou o processo, né, Kleber? Nós tínhamos um processo engessado em que a direção, né, queria aprovar e definir como os times desenvolviam cada requisito. Então, era realmente moroso e desmotivava as equipes, né? O que a gente fez? A gente simplificou o processo, né? Ouviu os times e fez essa mudança com eles. Então, flexibilizamos os processos, simplificamos, a gente deixou, esse time ele está trabalhando bem com o Scrum, ele vai usar o Scrum. Esse outro time prefere usar Kanban, e ele também está indo bem com Kanban. Depois a gente vai falar dos nossos indicadores e como que a gente mede tudo isso para saber se realmente o time está indo bem ou não, né? Então, tivemos foco em teste automatizado também, que nós tínhamos uma bateria com milhares de cenários de teste, mas que, na verdade, ela não testava muita coisa. Então, fizemos um saneamento disso e os times começaram a pensar primeiro no teste para depois no código, né? Que é o pulo do gato para você desenvolver com agilidade, com qualidade, principalmente, né? A gente fala de cultura da companhia, né? Como é difícil ter uma cultura única para a companhia, mas a gente percebe que até nos times a gente tinha uma cultura diferente entre os participantes, né? E pessoas que se encaixavam em modelos diferentes. Então, as ferramentas não tem que ser obrigada a utilizar uma ferramenta por obrigação, né? Porque talvez todo o meu plano de indicadores, a gente vai ver mais para frente, está baseado naquele modelo, e então todo mundo vai ter que usar porque eu quero olhar o mesmo indicador para todo mundo, né? Às vezes isso até é um pouco de preguiça. Na verdade, o que você tem que usar é a ferramenta correta para as pessoas e para o resultado que você espera. Acho que esse foi um grande, maior aprendizado na hora que a gente começou a dividir e aplicar isso entre os times, né? O PMO nessa época ainda era um PMO departamental, né, Kleber? A gente começou a ter reuniões quinzenais com a gestão, a gente fazia o desenvolvimento e acompanhamento dos principais desenvolvimentos, maiores projetos, né, e apoiava os líderes no planejamento. E aqui também foi um ganho que a gente teve, porque foi o primeiro passo para dizer adeus para o Go Horse, né? A gente sabe que ainda tem, se você não acompanhar, é natural, que é sair fazendo, né? Mas já conseguimos mudar essa cultura, né? E os times foram capacitados em gestão de projetos, enfim, a gente vai falar mais para frente, criando essa cultura de planejamento interativo, né? Não planejamento no papel para ninguém ver, planejamento de fato. Isso foi legal também quando a gente falou no PMO, né? Tinha o PMO local, mas assim, se alinhar com o PMO corporativo foi muito importante. Alinhar a expectativa de métricas que a gente estava entregando, né? Acho que no começo a gente tinha uma dissonância muito grande entre o PMO corporativo, como ele nos acompanhava. E aí a gente também teve, para partir do 2.0 para 3.0, esse acho que foi um dos grandes passos, que é trabalhar junto com o PMO corporativo para entender como avaliar e controlar os nossos projetos. Sim, e foi um grande passo da companhia, instituir um PMO corporativo, né, de alta qualidade que apoia todos os times, né, nas iniciativas estratégicas.
A gente estava falando em planejamento, né? Tem gente que acha que Agile é go horse, né? Então não tem planejamento. Mas tem planejamento sim, e tem mais planejamento, inclusive, do que quando você faz um planejamento, enfim, tradicional, né? Que eu não gosto dessa palavra, enfim, mas é como o mercado conhece. A gente está falando aqui de pelo menos 5 níveis de planejamento. Nós temos a visão de produto, que é revisada pelo menos 2 vezes por ano, né? Então, quem que faz isso? O Product Owner. Ele atualiza a nossa visão de produto. Nós temos o nosso roadmap, que é atualizado no mínimo 2 a 3 vezes por ano, né? Na verdade, até mais que isso, hoje está mais dinâmico que isso, porque nós mudamos a forma como a gente faz as nossas entregas, né? A gente tem o Release Planning, que no mínimo 3 a 4 vezes por ano também. A gente revê esse planejamento, depois a gente vai mostrar todo o ecossistema envolvido nesse planejamento. Sprint Planning, que é o planejamento dos sprints, e as reuniões diárias, que também são pequenos planejamentos, que muitas vezes você toma decisões ali dentro da reunião, né? Então, tem muito planejamento. Tá? E em julho, aí a gente fez um treinamento para todo o time, na época, com 70 profissionais no desenvolvimento, envolvendo todos os níveis. PO, Scrum Master, os desenvolvedores, pessoal de qualidade, os gestores, o nível de coordenação, todos os nossos líderes, tudo na mesma turma. Imersão ágil. Nós contratamos esse treinamento em company com o Vitor Massari e o Fábio Cruz, e, gente, foi um divisor de águas para nós, né? Ali a gente entendeu, teve um entendimento de todos, qual era o seu papel, a gente falou das nossas dores, como resolver, tivemos um trabalho, assim, de consultoria mesmo, né, Kleber? O Kleber, até como gestor, pode dar o feedback dele de como foi para ele participar dessa capacitação, né? Eu acho que, é lógico, o conteúdo foi sensacional, para fazer o time trabalhar em equipe, a interação do time foi muito boa, mas assim, eu como gestor, eu senti que parece que foi quando o time olhou para a gente e confiou, né? Falou, pô, o negócio eu acho que vai para frente mesmo, os caras não estão com brincadeira, né? E eles aceitaram isso e agarraram essa oportunidade de trabalhar dessa maneira. E eles também acreditavam que aquilo podia ser diferente para o produto e para o próprio dia a dia dele, né? Então, a gente percebeu que o engajamento das pessoas nos processos foi muito maior. Elas sabem como fazer, elas sabiam, né, de todos os passos. Às vezes a gente acha que o problema é comunicação, entendimento e treinamento, mas às vezes o maior gap aí é no engajamento. Eu acho que foi super válido, a gente recomenda, a gente refaz, né, mesmo para unir o pessoal, para trabalhar um tema específico, para recontratar e acho que reengajar o time nesse processo, que ele é extremamente contínuo, né? Sim, e até a relação de trabalho, né, da gestão com o time mudou depois disso, né, porque a gente passa também a ouvir muito mais, a se colocar no lugar da outra pessoa e gera empatia, né, e empatia a gente sabe que, enfim, gera o engajamento, o comprometimento das pessoas, né, cria uma relação de verdade. E isso em julho, né, e em setembro nós demos um outro passo para nossa transformação ágil. Em setembro, nós criamos a comunidade dono, @Fluig. Nós mudamos de prédio, né, nesse mês, para uma área nova da companhia, bonito. Depois a gente vai mostrar umas fotos do nosso ambiente de trabalho. Então, foi um fator motivacional. Essa dona @Fluig é uma comunidade que é para quem trabalha no Fluig. Então, quem está lá desenvolvendo, né, colocando a mão na massa, ele pode ir lá dar uma ideia e as pessoas votam nessa ideia. E ela é implementada na plataforma, né? Então, também é o dono, o gestor de produto, e faz o papel, todo mundo tem a oportunidade, né? E junto com isso, também a gente criou um comitê de priorização de roadmap. E aí, nesse comitê, a gente envolveu todo o nosso ecossistema. E isso foi sensacional, né? Nós começamos a envolver o time de serviços que está implantando e sabe as dores de se implantar uma plataforma no cliente. A gente envolveu o time de atendimento, que sabe, que ouve todos os dias o que o cliente tem para falar. A gente envolve com o time de desenvolvimento, canais, clientes. Então, todo o ecossistema é envolvido para planejar o nosso roadmap, priorizar junto com a gente. Aí, Kleber, quer dar o teu depoimento? Eu acho que aqui mudou a visão do PO, né? Antigamente, a visão do que o time tinha do PO é o PO manda, eu faço,
e é porque ele é, né, então eu ficava distante do time, e quando a gente uniu, eu falei assim, não, o PO você trabalha com o PO, ele tem a atividade dele de fazer essas priorizações, o entendimento para o mercado, trazer informações para você, mas também vocês põem a mão no produto, vocês também são donos, vocês trabalham com ele, né? Então o dono fez com que ele pudesse entrar de forma oficial naquele ciclo de inovação do produto, o que, cara, trouxe muito mais engajamento para o time no desenvolvimento. Cara, falando sobre comitê de priorização, é muito legal. Aqui, alguns cuidados. Foi um comitê muito produtivo. As conversas são extremamente quentes, né? Imagina que eu estou lá, o cara na rua, que às vezes estava fazendo implantação, estava com um problema no produto. E ali, nessa sala, a gente deu a oportunidade dele falar o que ele achava e os POs e líderes estavam lá para ouvir de uma forma aberta, de uma forma produtiva, né? Quem já participou desse tipo de atividade sabe que ela pode ser, né, até perder um pouco o controle, mas com o tempo e com maturidade do time, a gente conseguiu fazer com que esse tempo fosse muito proveitoso, quando o time expõe tudo que eles estão fazendo, falamos um pouco do roadmap, né, do que vai ser feito, e pegamos o feedback do pessoal. Então, quem está na rua se sente também muito mais envolvido no desenvolvimento do produto, é mais participativo. Com o tempo, nós chegamos até a trazer clientes para esse comitê. Acho que a gente fez um tempo, preparou, ajeitou como é que funciona, até que a gente pôde trazer clientes para também dar o seu depoimento, ouvir um pouco e opinar em todos os roadmaps de todos os cards. É muito importante, é uma atividade muito legal, só que exige muita maturidade do time para poder ouvir críticas de uma forma construtiva. É hora de você abrir o jogo aí e ouvir o que o seu cliente acha do seu produto. Foi muito legal. Ele trouxe um crescimento para os times, né, de se colocarem no lugar do cliente, de terem a visão do mercado e não só a visão de quem está ali desenvolvendo, né? Isso, eles sentiram o calor da coisa. A gente não conseguia levar todo o time, mas pontualmente em cada reunião, uma ou duas pessoas que eram desenvolvedores estavam lá mais para ouvir, né? Lógico que estavam abertos para participar, para explicar, para entrar no debate, e o pessoal começava a sentir, né? O que realmente falam do meu produto, o que acham daquilo que eu desenvolvo, né? Será que a imagem daquilo que eu estou entregando é boa? Como será? Às vezes a imagem é feia, né? Sim. E a gente tem que ter maturidade para ouvir isso. E melhorar. Ouvir e melhorar. Não, é uma coisa que a gente sempre vê, se a gente não está falando mal do seu CPF, não é da pessoa, né? Não é você como pessoa. Aqui é um trabalho e se está ruim, a gente tem que ter o feedback, tem que ouvir, porque é só assim que a gente vai poder fazer diferente. E eles voltavam e, em vez de desanimar, a gente percebia que tinha muita gente que uns até dava uma desanimada, a gente tinha que fazer um trabalho mais próximo, mas outros não, entrava faca na caveira, eles voltavam para fazer, para mudar realmente, né? Então você via que as sprints daqueles times que foram mais criticados tinham uma evolução gigantesca na outra entrega. Era bem, bem visível isso, né? Sim, resolvemos os problemas que a gente tinha, né? Um outro passo aí em dezembro foi a nossa grande mudança, né? Então, no final do ano teve um assessment de todas as nossas lideranças, teve antes disso, né, Kleber, aí uma série de análises e reuniões até definir para qual modelo a gente ia trabalhar, porque a gente tinha necessidade de mudar tudo, mudar a nossa estrutura, evoluir, a gente já tinha dado alguns passos, né, aí no decorrer desse ano, mas em dezembro, aí sim, a gente teve troca de lideranças, teve profissionais de dentro dos times que foram promovidos a lideranças, né, porque nesse assessment realmente foram colocadas as pessoas certas nos lugares certos, né. Nós contratamos uma empresa especializada para fazer isso com todas as nossas lideranças, né, e aí a gente optou por implementar, começar essa mudança de estrutura e gestão pelo modelo da Spotify, né. Além disso, nós adotamos alguns papéis do SAFe, o RTE, o Arquiteto de Soluções e o Product Manager,
E também começamos a trabalhar com gestão de portfólio, aí o PMO passou a ter outro papel, estava mais junto com a alta gestão, né, gerenciando os projetos, apoiando no planejamento dos projetos estratégicos, enfim, garantindo que os times não trabalhassem em nada que não fosse alinhado com a nossa estratégia, né. Esse ponto aqui ele é muito importante, né? Porque o sucesso de tudo são pessoas, né? Seja o ágil, seja a metodologia que você estiver usando, seja a organização que você estiver fazendo, a gente utilizou como base a Spotify, né? Procuramos entender as pessoas, o que elas queriam como futuro, onde elas queriam se encaixar. A gente sabia, existia aqui o risco de perder profissionais, né? Porque nem todo mundo gostaria de trabalhar nesse ritmo. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis, né, em ter menos, vamos dizer, menos liberdade, mais controle no seu dia a dia, o que é normal, né, é natural. Algumas pessoas saíram de liderança, de serem chefes, né, como a gente fala, para serem técnicos apenas, né, não apenas, mas eles eram especialistas, né, e foram redirecionados para a parte técnica e menos a parte de gestão. Então, um cara que era coordenador há um tempo de uma pessoa, de repente trocou, ele passou a ser um especialista técnico e o outro passa a assumir um papel de gestão, porque era mais o perfil dele. Tinha que ter muita maturidade para isso, né? E ali a gente sentiu que devia ser feito, que era importantíssimo que os papéis estavam sendo executados por quem tem aquele perfil. Essa empresa realmente ajudou a gente a tomar essas decisões. E, cara, foi ótimo. Realmente nós tivemos algumas perdas, o que estava na programação, vamos dizer assim, né? Lógico, a gente não quer perder ninguém, não é esse mas precisava ser feito. E eu acho que foi aqui que realmente a coisa virou. Entender quem é quem, qual o papel né, no ágil a gente sabia como é que era, utilizando base, mas saber quem que ia assumir esses papéis. Realmente foi a parte mais delicada, né, nessa mudança aqui. E que trouxe muito crescimento, né? Porque as pessoas que ficaram, elas realmente estavam no lugar certo, comprometidas e queriam realmente transformar a nossa plataforma numa plataforma de padrão mundial, né? Então, trouxe um engajamento também e foi muito positivo, né? O nosso RH também participou. Importante trazer o RH com a gente, porque ali ele traz um perfil das pessoas que vão trabalhar, né, nesse modelo. Então, passa também as próximas contratações a também já trabalhar um perfil muito mais aderente a esse tipo de trabalho. Não é todo mundo que gosta de trabalhar assim. É um Sim. fato, não era todo mundo que gostava de trabalhar nesse sentido de dono. A gente falava, né, os líderes eram pequenos empresários, donos de uma pequena empresa. Estava tudo na mão deles, né? E eles iam só ser cobrados pelos resultados, seja a ferramenta que eles escolheriam para utilizar para gerir o time deles e os processos que eles teriam internamente. Mas acho que aqui realmente foi o ponto onde a gente conseguiu colocar todo mundo, e o que ele falou, maturidade, né? Isso aí, e o Kleber comentou, né, sobre líderes, coordenadores que voltaram para a área técnica. É importante a empresa ter essa abertura para a carreira Y e valorizar esses profissionais, porque a gente tem hoje técnico que tem um salário, né, ganha assim como um gestor. E isso é fantástico, porque você tem profissionais que realmente resolvem qualquer situação que você precise deles, né? A gente teve caso do cara vir me agradecer, né? Agradecer a oportunidade de voltar a se dedicar à área técnica, né? A ter o prazer de novo a se dedicar. E, cara, para ele não foi um demérito, não, né? Pelo contrário, ele entendeu que ele estava atuando no melhor que ele podia entregar, que era ser técnico, né? E que ele deixar de gerir pessoas não era em momento algum, rebaixar a carreira, era realmente realinhar, reposicionar ele para que ele pudesse crescer, né? Isso aí. Foi muito legal. Bacana. E aí, né, falando um pouquinho do modelo que nós optamos,
O modelo Spotify é um modelo que promove o trabalho em equipe, é um modelo fantástico para isso, porque as pessoas elas estão juntas, né? Então os times crescem com isso, gera mais motivação, mais inovação, né? E a grande sacada é que os times eles têm que ser totalmente autônomos, né? Então eles são responsáveis pelas suas entregas do início ao fim, né? O modelo ele é baseado numa estrutura de squads. Essas squads ali têm todos os papéis que precisa para entregar o trabalho. Tem o Product Owner, tem o próprio Scrum Master, tem o desenvolvedor, tem o responsável pela documentação, tem o responsável pela qualidade, o QA, todas as atribuições, né, um time multidisciplinar e multifuncional, e a gente tem os chapters, né, no modelo Spotify, o chapter lead é quem faz a gestão das pessoas, né. Depois a gente vai falar um pouquinho das mudanças do nosso modelo para o modelo da Spotify. Spotify também tem, voltando um pouquinho ao chapter lead, por exemplo, né? Um chapter lead de QA, de qualidade, ele vai desenvolver competências e todo o time que é responsável pela qualidade, né, de todos os squads vão falar com ele, vão trabalhar com ele. Então, ele vai desenvolver a competência técnica também dessas pessoas, né? Tem os grupos de interesse, como se fossem comitês, que são as guildas, que envolve também profissionais de todos os squads, né? A gente vai falar depois das que nós temos no nosso time. E tem o tribe, né? Então, o tribe é como se fosse o papel do gestor, que, né, ele comanda o time todo. Então, pode ter de 100 a 150 pessoas aí na estrutura, né? Nós estudamos esse modelo, né? A gente não fez um by the book, né? Porque eu acho que esse é um grande erro que as empresas cometem e geralmente quem não tem sucesso na implantação do modelo assim é porque tenta fazer exatamente igual, copiar a estrutura. E aí, assim, a gente percebe, né, que nós temos uma outra cultura, uma outra forma de trabalho, outro nível de maturidade, e as coisas têm que ser feitas de forma gradativa, né? E foi aí que a gente optou também por fazer um modelo customizado, né, Kleber? E a nossa estrutura atual hoje é essa. Vou pedir para o Kleber comentar, né, Kleber? Isso. E aí depois a gente comenta um pouquinho das diferenças. Inicialmente, acho que o modelo foi fazer a parte mais simples ali, né? Então, a gente pegou o módulo virou squad, né? Colocamos ali todas as atribuições que deveriam conter um squad, seja o PO, o desenvolvimento, documentador, né, todas as ações, e ter os chapters que tinham um papel muito importante para acompanhar, para dar uma certa patronização nos trabalhos, né? Houve uma interação entre os squads em relação a alguns temas, né? Então a gente escolheu ter o chapter de qualidade, tinha o dos POs, a parte de atendimento. Outro item aí que a gente baixou, né, que foi diferencial, é baixar o atendimento também. Nesse ponto a gente só estava com inovação e manutenção juntos. Nesse terceiro ponto, nesse momento a gente colocou o atendimento também dentro do squad. Então o squad ele estava completo nesse momento. Ele fazia inovação, ele fazia manutenção. Dentro da inovação, ele fazia documentação, quality, tudo que era necessário para expedir o produto, depois manutenia e atendia, né? Então, o cara do atendimento participava do daily, assim como manutenção. E quando era necessário, tinha a cara da inovação atendendo o telefone, ajudando o atendimento, ou corrigindo bug, ou até a gente teve casos onde o pessoal do atendimento resolveu optar por uma carreira técnica e começar a desenvolver, né, ir para a inovação. Então, nesse momento, a gente tombou. Existiam alguns itens, itens horizontais aqui, né, que são o UX Design. A gente tem lá um time de UX que trabalha para todos os times, é muito próximo dos POs e dos líderes de squads, e quando pontualmente precisa, ele trabalha dentro do squad, né? O arquiteto de soluções, um release train engineer, porque nesse momento também a gente tinha uma série de tipos de expedições. A gente tem produtos onde a gente são SaaS e outros são on-premises, né? Então, uns eu gero release a cada 3 meses e outro eu tenho uma integração contínua já bem evoluída. Então, o nosso Ident, o nosso IDM, que é SaaS, ele possui atualizações durante o dia. Ele está muito mais automatizado que um on-premise que exige que tenha uma expedição de um pacote. Então, esse papel era muito importante para alinhar todas essas entregas. Embaixo, a parte de as outras operações horizontais, o Academy,
a parte de operação mesmo, e o PMO com a Eli, né? E aqui você começa a perceber que existem mais de um card ali, até por squad, né? Então, ele está bem mais complexo. Esse desenho está um pouco mais complexo que o original, que o inicial, vamos dizer assim, mas é porque era a evolução. A gente foi, testou e foi adaptando e foi fazendo as melhorias necessárias, né? Sim, evolução mesmo, né? Começamos com o modelo e os times começaram a trabalhar. Essa questão do atendimento foi crucial, né? Parece complexo, mas na verdade trouxe só ganhos para a gente. E a gente tem um modelo diferente de atendimento também, né, Kleber? É um modelo que poucas empresas no Brasil usam, modelo do Mercado Livre, que é uma outra metodologia. Então, a gente tem os nossos agentes técnicos de sucesso dentro do time, a gente tem monitora, separa, né, o onboarding e ongoing. Então, é uma metodologia diferente também que ajudou a gente a evoluir bastante no atendimento ao cliente. Eu lembro quando a gente foi baixar o atendimento, tinha gente que chegou para mim e falou, pô, mas esse cara vai ficar no telefone do meu lado, fazendo barulho, falando, só de brincadeira, nós vamos ter que parar para ficar ajudando, porque era a cara que era a relação que eles tinham, né? Não era uma relação de apoio. Então, parar o cara da inovação para ajudar no atendimento ou de algum problema no cliente, para ele era parar o trabalho dele, né? Ou deixar de entregar valor. Não é isso. Na verdade, fazer um ótimo atendimento, você está entregando muito valor para o produto, né? E depois de um tempo, essa mesma pessoa falou para mim, olha, cara, não sei como eu vivo mais sem um atendimento aqui. Porque agora parece que eu tenho controle sobre tudo, eu sei que tudo está acontecendo. E eles também sabem o que está acontecendo, né? Então, dificilmente eu tenho um gap de... Às vezes, olha só, né, o cúmulo, né? Chegava no atendimento, uma inovação que o cara que fazia o atendimento não sabia nem que existia ainda, porque não chegava a informação dele. Agora não, cara, ele participa da entrega da release, ele sabe tudo o que está acontecendo. Na verdade, ele vê antes de lançar aquela novidade como que ela vai sair. Testa, ajuda até a testar, ajuda a desenvolver se for preciso. Então, a sinergia, cara, foi maravilhosa, e eu tenho certeza que quem trabalhou nesse modelo agora não volta mais atrás, eles não querem mais separar isso de jeito nenhum. E a rapidez também, né? O cliente detecta um problema numa documentação, quem está atendendo o cliente já fala com a pessoa do squad, ele é responsável por ajustar a documentação, já faz na hora, já põe no ar. Então, assim, é tudo muito rápido. E aí, falando um pouquinho, né, das diferenças aí, que a gente tem um modelo que hoje é o modelo Fluig, de estrutura e gestão, foi baseado no Spotify, mas já teve bastante mudança, né? A principal delas é que o Chapter Lead do Spotify, ele faz a gestão das pessoas, né? É um líder servidor, enfim. No Fluig, não. No Fluig, a gente deixou o Chapter Leader desenvolvendo competência técnica, né, específicas, como o QA, automação, documentação, próprio desenvolvimento, Product Owner. Então, desenvolve as competências necessárias em todos os squads. Mas quem faz a gestão da equipe é o Tribe. Então, nós temos um nível de coordenação, digamos assim, que a gente chama de Tribe, e ele faz a gestão, então, das pessoas, né? Ele é o dono daquele squad inteiro. Atendimento, desenvolvimento, manutenção, tudo o que tiver que fazer. A alta gestão quer cobrar alguma coisa sobre determinada parte da plataforma, do produto, é com aquela pessoa que ela vai falar, não é com o Chapter Lead. Tá? Então, nós temos aí... outra coisa, Spotify tem um time separado de Agile Coaches, né? Nós optamos, nós temos um Agile Coach que faz a disseminação do conhecimento para os demais Agile Coaches que são parte do squad, e estão sob gestão do próprio squad. Então, são desenvolvedores que eles foram eleitos pelo time, eles já eram a pessoa que tirava os obstáculos do caminho, né, falando no papel de Scrum Master aqui, as pessoas que faziam com que o Scrum rodasse bonitinho no squad, e naturalmente eles são líderes técnicos e referência para a equipe, e não fazem só isso, né? 5%, dependendo do time, 8%, eles também desenvolvem, apoiam, falam com o cliente, resolvem problemas, são o braço direito do Tribe, né? Então a nossa estrutura ela é um pouquinho diferente, né? Que mais? O Scrum Master também exerce uma liderança técnica, né? A gente não colocou uma pessoa de fora para trabalhar no squad como Scrum Master, por quê?
Porque a gente entende que quando faz parte do time, a sinergia é muito maior. E não é visto como uma pessoa que está lá para cobrar, ou para dar uma ordem, ou para, enfim, né, gerar algum conflito. A sinergia é muito maior quando é parte do time, né? Então, por isso que nós optamos por ter esse modelo, né? Gestão de projetos, outra coisa, essa foi um gap das competências quando a gente fez aquela avaliação de todo o time com a empresa contratada, que os líderes, os tribes, eles precisariam se desenvolver nessa competência, né? Vocês vão ver mais para frente, a gente contratou um treinamento específico, então todos os nossos líderes hoje, todos os nossos tribes, eles têm competência para fazer gestão dos seus projetos, né? Do início ao fim. O PMO, o que o PMO faz? PMO faz gestão de portfólio, governança, processo, depois eu vou falar disso também, mas no dia a dia, quem é responsável por planejar, acompanhar e fazer suas entregas, os seus projetos, é o próprio tribe, né? E nós flexibilizamos aí total, né, processos e métodos. Nós temos um time que trabalha muito bem com waterfall. É o time que menos tem retrabalho, o time que os profissionais são mais sêniores lá dentro do Fluig, e esses profissionais, eles não gostam de ouvir falar de sprint, né? Só que eles são um time fantástico, fazem entregas fantásticas. Por que a gente vai obrigá-los a trabalhar no modelo se eles não querem, né? Então, a gente também dá autonomia para que eles trabalhem da forma como eles desejam, né? E aí, enfim, um ponto comum, então, que, né, os nossos squads têm autonomia para definir os seus processos. Fluxo, extremamente simples de trabalho, controle só o que é realmente necessário e agrega valor, né? O que a gente não precisa controlar, a gente não controla, né? Que é um também dos grandes desafios, né? Saber o que eu não devo fazer e não fazer isso, né? A gente tem as guildas, que são os grupos de interesse, as nossas guildas aí são de integração, teste automatizado e agilidade, então, Agile Coach, né, aí é o meu papel, a gente faz reuniões quinzenais para falar quais são os novos métodos, o que o mundo está usando, a gente faz muito benchmarking, né, com empresas do país inteiro e até de fora, né? Quando o pessoal viaja, aproveita para visitar uma empresa aqui, outra ali, enfim, né? Vale do Silício também. Então, isso tudo proporcionou essa evolução do modelo, né? A gente não fez uma cópia do modelo Spotify. A gente fez um modelo que deu certo no Fluig e que fez com que a gente conseguisse desenvolver times de altíssima performance, né? E aí é legal o Kleber dar o depoimento dele, porque ele vai dizer como é que se constrói isso, né, enquanto um gestor. A gente ouvindo, a gente começa agora, lógico, né, ouvir sobre os times e entender as pessoas que estão lá dentro. Acho que esse é o grande diferencial. As pessoas estarem trabalhando com a ferramenta correta pro momento, né? Então nem sempre o Kanban vai ser usado, o ágil depende muito do momento do produto, ali do desenvolvimento, inclusive, mas é importante que os times tenham essa maturidade para fazer a escolha, trabalhar, testar e mudar quando necessário. Comunicação e colaboração entre os squads é uma outra grande diferença. Eles testam entre si os modelos, eles testam as ações e processos dentro de um squad e se funciona, eles vão lá e passam para os outros squads. Eles mesmos fazem isso, né? Então, os tribes leaders, eles estão abertos para fazer esses testes, eles conversam com a gente a gente acompanha, ou às vezes, quando não dá tempo, eu também não consigo olhar tudo no detalhe, mas eles estão sempre juntos, conversando e fazendo testes. Job rotation, eu não tenho mais alguém fixo, acho que ninguém fica mais de um ano no mesmo squad, na mesma tribe, né? Porque agora a competência não passa a ser só do conhecimento técnico daquele item, e sim de gestão das pessoas e trabalhar com processos diferentes. Então, esse job rotation também é muito interessante dos líderes e de chapters também. Sim. Ou dos chapters e até das pessoas que estão lá dentro. As guildas, elas têm que ser naturais, né? Eu não posso impor lá que seja obrigatório a participação em tal horário, tal dia. Essas guildas que ele citou foram guildas que nasceram
do próprio time. Por iniciativa do time, eles tocam, não tem líder participando, ou quando me convidam, ou convidam um líder para um assunto específico, né, que a gente possa contribuir, não é para vigiar, né, é para contribuir. Se eu não posso contribuir, não tem por que participar. Mas, e o time se organiza para isso. Extremamente rico, extremamente, trouxe muita... trouxe muito resultado para a gente, as guildas, essas discussões, né? Porque é o momento que eles param para conversar sobre o tema e o que está acontecendo dentro das tribos, e até depois, quando precisa, eles chamam os líderes das tribos para dar um feedback, caso tenha alguma coisa fora, ou até o pessoal do chapter. Uhum. E a gente acha que equipe de alta performance é isso, é se adaptar à necessidade em relação às ferramentas. Eles têm todo o conhecimento, né, que a gente forneceu em treinamentos, em benchmark, né? Eles vão atrás, vão em outras empresas, vão procurar coisas novas e saber e testar e saber quando isso deu resultado ou não. Que na verdade tudo isso aqui não é para a gente não vende metodologia, né? A gente vende plataforma, e quando os nossos clientes percebem a melhoria do nosso produto é porque a gente está utilizando a metodologia correta. Acho que esse é o nosso maior teste, né, para saber quando o seu tribo está indo bem ou não. Sim, e o bacana é que os times eles já estão acostumados com a mudança, então eles sabem que, e realmente assim, aqui pelo ciclo dessa curva de Tuckman, a gente percebe que, beleza, o time chegou no nível de performing, só que se você faz uma mudança, tira alguém, troca, alguém sai, entra alguém novo, esse ciclo ele recomeça, né? Às vezes do nível 1, às vezes do nível 2, né? E por aí vai, até você construir de novo, fazer com que o time chegue no nível 4. E a gente percebe que esse ciclo hoje, ele é muito menor do que ele já foi lá atrás. Então, precisa trocar uma liderança, porque esse time agora precisa de uma liderança, ele está no nível X, ele precisa de um líder com esse perfil. A gente faz o job rotation, e isso não é mais um problema como já foi um dia. As pessoas aceitam a mudança, compram a ideia, vamos junto construir esse time de novo e, enfim, é muito bom trabalhar no Fluid. Eles reclamam mais de mudar de lugar, de cadeira, do que mudar de líder, né? É isso aí. Muito bacana. Né? E aí, falando um pouquinho do papel do nosso PMO, né? A gente faz consolidação de indicadores, a gente cuida de processo, então evolui processo constantemente, né? Tá sempre em contato com os times para ver o que precisa evoluir, porque isso é muito dinâmico, né? A gente faz gestão de portfólio, programas e projetos, né? Nosso PMO é um PMO extremamente enxuto, né? E nós somos em 3 pessoas, a gente faz, além de tudo isso, também a governança de serviços, que é toda a parte de gestão, criação de CFP, projeto interno para projeto de serviço, implantação e desenvolvimento aí de customizações, né? Então, esse é o nosso papel hoje, é um time bem enxuto, justamente porque o próprio Tribe, o coordenador do time, ele é o cara que tem a responsabilidade maior da entrega. Então, quando nasce uma demanda, o PO, nós vamos trabalhar, vamos fazer esse projeto aqui, ele já sabe que o toolkit que ele tem para fazer o planejamento, a gente usa PM Canvas, a gente, enfim, tem tudo o que é necessário para fazer a gestão de um projeto. A gente faz cronograma quando é necessário, a gente faz WBS, né? Então, é tudo muito ágil, é tudo muito rápido, mas a gente tem uma gestão muito séria, né? Então, quando o projeto requer gestão de riscos, com registro de riscos, acompanhamento, a gente também faz. Vou mostrar na sequência para vocês aí alguns exemplos, né? Falando um pouquinho de métricas e indicadores, nós temos 2 principais indicadores aí, que são o Churn e o NPS, né? Churn é como o nosso modelo é um modelo por subscrição, a gente não vende licença de uso, é muito fácil de você ganhar o cliente, o difícil é manter, né? Então, o cliente ele tem que estar satisfeito para que ele não saia, não deixe de pagar a adesão lá, a mensalidade todo mês. E o NPS mede satisfação de cliente, né? Posso ter 30 indicadores diferentes, mas se o meu cliente não tá satisfeito, não está me servindo de nada todos os demais indicadores, né? E a gente tem aí para desenvolvimento, a gente monitora a velocidade dos times, a gente monitora retrabalho, a gente monitora necessidade de liberação emergencial,
Hoje até isso está mudando, né, Kleber? Nós mudamos o modelo de entrega para que não seja mais necessário uma liberação emergencial, né? Depois o Kleber vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente monitora também chamados de manutenção por criticidade, o backlog desses chamados, se a gente está conseguindo manter o nível, reduzir e não deixar crescer, né? Como que está a nossa velocidade de correção. O tempo de quebra de build também nós monitoramos. Então, antes ficava lá, às vezes, 1 semana, 2 quebrada build, quando ia corrigir, levava 2 semanas para poder fazer a correção. Agora não. Tem um monitoramento, a gente faz aprovação de pull request, com vários aprovadores, então já é mais difícil colocar algum código com defeito, né? Mas quando tem a quebra, ela é muito rápida. Por isso que a gente faz também esse monitoramento aí. A gente monitora percentual de cobertura de testes. Então, vejam assim, não é um indicador, são vários, e não colocamos todos aqui. Nós temos vários outros, né, Kleber? Isso. Assim, a gente não quer métrica de vaidade, métricas ou números que não nos tragam resultado, né? Que é a entrega para os nossos clientes, nosso produto para o nosso cliente, qualidade para o nosso cliente. Então, a gente sempre analisa os números, avalia isso junto com os líderes e, inclusive, avalia se aquele número faz sentido, né? Junto com a Eli, que faz o PMO local com a gente, e depois até com o corporativo. E depois a gente vai até o corporativo trabalhar essas informações com eles. Mas é o que ele falou. Uma coisa legal é a liberação emergencial. A gente matou a liberação emergencial. A gente não tinha mais essa necessidade ou erros tão críticos que exigissem liberações. Agora chama updates. A gente já tem liberações que a gente faz de forma programada, né? Então a gente já entrega pequenas melhorias e algumas correções, pequenas correções, porque já não tem aquele grau de... Na verdade, a gente zero hoje não tem nada algo crítico após releases, né? Já está muito mais estável essas entregas, então a gente já não tem mais esse cara. E cobertura de código é sempre um ponto bem delicado, né? A gente, para fazer cobertura, a gente fala sobre ferramenta de automação, qualidade é um item que a gente está trabalhando de uma forma, até um apoio agora com uma consultoria, né, para ajudar a gente, porque não é só fazer teste e automatizar, a gente entende que esse assunto é um pouco mais delicado, então a gente está dando uma atenção bem especial esse ano para esse tema. Tá? Então, porque às vezes a gente fica, tem que ter 100% de código, às vezes tem um legado, tem algumas coisas que tem que levar em consideração em relação a esse item aqui. Bacana. E também a gente monitora a efetividade da manutenção, né? Se a gente está fazendo realmente interações com o cliente lá na issue, no Gira, que é efetiva, né? Então, qual é o percentual de rejeição da solução? Eu não envio uma solução para me livrar do SLA, por exemplo. Isso não existe no Fluig. A gente manda a solução que realmente vai resolver o problema. A gente está com índice de rejeição zero já faz muito tempo. Né? Quantidade de interações por chamado também nós monitoramos. Né? Então, quantas vezes eu tenho que interagir com o meu cliente para poder resolver o problema? Né? A meta é que seja o mínimo possível. Porque cada vez que você tem que trocar um e-mail, enfim, comentário lá no chamado é um estresse, né? Então, a gente tinha no passado 50 interações por chamado, 20 interações por chamado. Nós estamos falando 2 anos e meio atrás, né? Então, teve uma evolução muito rápida nisso. Hoje a gente tem uma média muito mais baixa, né? De 2, 3 interações por chamado e consegue resolver aí os problemas. Isso foi fruto do atendente, lógico, ele sabe, ele conhece muito mais o produto porque ele está no dia a dia, né? Está muito mais próximo do desenvolvimento, do PO, da manutenção e da inovação, então ele sabe fazer esse atendimento. A documentação melhorou demais, de novo, né? Porque tem um documentador focado que conhece o produto, que está trabalhando ali no dia a dia. Quando você melhora a documentação, então a interação da documentação vai mais correta, ela é mais assertiva, né? Então tem uma série de itens que ajudam no atendimento, na melhoria do atendimento, e a gente acredita que muitas delas estão relacionadas a essa estrutura, né? A estrutura mesmo. Sim, e aí planejamento de produto também a gente monitora sucesso de sprints, o ROI das funcionalidades entregues, né, e o ROI também a gente mede o trabalho do PO, né, o ROI por PO, backlog de sugestões de melhoria também é um outro indicador,
e horas de inovação e manutenção. Quanto cada time está gastando para inovar e para fazer manutenção, né? No atendimento, nós temos interações por ticket, número de interações por ticket, o tempo médio de atendimento, né? Vocês vão ver depois que o resultado que a gente teve nesse tempo médio de atendimento foi fantástico, né? O backlog de atendimento também, e tickets abertos versus resolvidos no mês. Então, se a gente está conseguindo resolver as coisas que entram dentro do próprio mês e não aumentando o backlog, né? E outro indicador importante é tickets de ouvidoria. No passado, a gente tinha bastante, né? 15 por mês, né? Média de 10 a 15 por mês. E hoje, mês passado, não teve nenhuma ouvidoria, né? Então, estudo também é reflexo dessas mudanças todas que a gente fez e o aumento da qualidade do produto. Falando em indicadores de documentação, a gente monitora percentual de chamados solucionados com documentação, né? Então, poucos tickets que a gente recebe do cliente eles se transformam em manutenção, o índice é baixíssimo, né? Mas como que eu consigo aumentar a produtividade e até facilitar a vida do cliente para que ele não tenha que abrir um ticket, né? É melhorando a nossa documentação, né? E aí, enfim, né, chamados de documentação também, o volume que a gente recebe, e aqui entra também um projeto novo, né, Kleber? Não sei se você quer comentar sobre o chatbot que a gente está fazendo. A gente tenta se antecipar um pouco já, ali não só documentar, mas a gente, né, faz essa relação entre chamados atendidos para documentação e aí outras iniciativas, como o próprio fórum, né, que tenta desafogar o atendimento, trazendo conteúdo que está sendo discutido pelo nosso time junto com os nossos clientes, e agora o chatbot que vai automatizar ainda mais, ou ajudar, não só automatizar, né, mas agilizar o atendimento, apoiar o atendimento ou a encontrar um determinado assunto na nossa documentação. A gente já sabe que a gente tem uma documentação muito boa e o chat vai ajudar a que os nossos clientes tenham acesso à documentação de forma mais rápida. Deve estar em beta aqui já nas próximas semanas. Aí falando um pouquinho, eu comentei que a gente trabalha, planeja projeto, né, faz gestão de projetos e programas, o próprio líder faz isso. E aí tem alguns exemplos, né, do que a gente usa. O planejamento interativo, a gente usa PM Canvas, então os times eles já conhecem, vai ter um projeto novo, já sabe por onde começar, é muito bacana de ver, a gente passa, o pessoal está trabalhando lá no board, né. A gente faz WBS quando o projeto pede, esse aqui é um exemplo de um projeto que nós tivemos no ano passado. A gente faz gestão de riscos quando o projeto requer, a gente faz cronograma. Os nossos cronogramas, eles são cronogramas muito visuais, né? A gente procura deixar de uma forma mais de fácil entendimento, e são cronogramas mais macro, por quê? Porque o nosso desenvolvimento todo está na ferramenta, a gente usa o Gira, né? Então, você quer ver no detalhe, entra lá, está tudo detalhadinho. Né? E aí, falando um pouco de resultados, né? Que resultados que nós alcançamos, né? No treinamento que nós fizemos em maio do ano passado, capacitando todas as lideranças, o Scrum Master, enfim, pessoal de entrega em gerenciamento de projetos, foi a primeira vez que o professor Finocchio, a gente contratou o professor Finocchio, que ele fez a construção desse domo com o modelo de squads do Spotify, né, e a gente, enfim, foi considerado um case de agilidade por ele, porque a gente fez na metade do tempo do que os demais times levam para construir essa mesma estrutura, né, então já mostrando como é que o modelo funciona, né, funciona porque todos trabalham em prol do mesmo objetivo, juntos, organizados, né, e, enfim, um puxando o outro, é muito bacana de ver essa sinergia. Esse foi um resultado, né? E principalmente resultados, ganhos significativos em qualidade de produto, né? Então, hoje o nosso produto ele está em outro patamar de qualidade. A gente conseguiu reduzir aí em 72%, agora praticamente zero, né? As liberações emergenciais com essa mudança que a gente fez. Redução do retrabalho. Em 2016, o nosso retrabalho beirava 30%. Né? Agora, nós estamos está em menos que isso já, tá? Menos de 2%. Né? Aqui a gente colocou um ano
para vocês verem a evolução. Redução do próprio backlog de manutenção, esse número também já está, a gente reduziu mais de 50% o nosso backlog. Aumentamos o número de clientes, o produto vende muito mais. Nós ganhamos recentemente o selo de produto premium da TOTUS, produto com baixo índice de problemas, né, e qualidade. Outro ganho fantástico que nós tivemos com produtividade, nós conseguimos reduzir o nosso tempo médio de atendimento de 8 para 2 dias, né, com uma implantação de todo esse modelo, né, que possibilita a agilidade, a comunicação entre a equipe. Nós reduzimos o nosso lead time de desenvolvimento aqui a gente colocou o requisito tamanho P, né, para facilitar, mas era de quase 7 dias para um pouquinho menos de 5 dias. Então, a redução aí já de 25%, né, do tempo que a gente levava para fazer uma entrega. E se a gente pegar 25% do todo e multiplicar por 12 meses, o resultado do ano é um resultado fantástico, né? Aumento de produtividade. E aí nós tivemos mais inovação, né? Nosso foco maior, tendo menos problema em produto, você consegue focar em inovação, né? Então tivemos várias entregas significativas no ano passado, né? Foi um ano fantástico. Nós tivemos um desenvolvimento de um SDK que permite hoje todo um ecossistema de empresas desenvolvendo sobre a plataforma qualquer tipo de app, né? Integração, zero code. Então, foi um grande ganho para a nossa plataforma, né? E, principalmente, aí, motivação, né? A gente acabou com o turnover do time, o pessoal ama trabalhar no Fluig, a gente perde profissional para a Alemanha, Irlanda, Canadá, né? Que aí também é o sonho da pessoa, é meio difícil de concorrer, né? E percentual de rejeição de solução ali, 0%, né? Então, tivemos muitos ganhos, né, Kleber? Eu acho que os números são realmente... o reflexo de que está dando certo, né? Do trabalho que a gente fez na organização do time, na estruturação dos papéis, né? Mas principalmente motivação do time. O time, a gente sabe que é o tempo que vai fazendo com que ele faça mais entregas e melhores, né? Entregas, e um time que está sempre junto, porque ele está motivado, porque nosso turnover é baixo, e aí os resultados começam a aparecer. Não só nos números aqui nos nossos indicadores, mas principalmente com os nossos clientes, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco de algumas depoimentos, né? Os cases de que a gente tem lá no site, mas começou a transparecer internamente. Era muito importante a gente dar essa segurança interna até para os vendedores e para o C-Level, N1, de que a gente tem um produto estável para que a gente possa evoluir e aí sim tracionar ainda mais a evolução e fazer novas entregas, como o SDK esse ano, alguns parceiros, né, que estão desenvolvendo sobre a nossa plataforma, e nosso lançamento, né, que esse ano a gente lança aí 2 produtos novos, totalmente na nuvem, utilizando como base a nossa própria ferramenta, né? Então a gente em casa usa a plataforma para desenvolver novos produtos, além de parceiros e nossos clientes. E clientes parceiros, né? Parceiros que viraram clientes e clientes que viraram parceiros. Isso aí. E isso realmente o retrato de que a gente está no caminho certo. E aí, para que vocês vejam um pouquinho também do nosso time, a nossa estrutura, né? Então, estrutura bonita, ambiente legal de trabalho, nós temos alguns videogames, mesa de ping-pong, espaço de integração, de soninho, biblioteca, né? Então, um espaço bem bacana para todo o nosso time. O ambiente, né? Tudo conta, né? Nesse momento, tudo conta. E também tem um ambiente agradável de trabalho, com pessoas que respeitam a individualidade, né? E num ambiente legal, é lógico que isso aí só tem a somar na motivação do nosso time e refletir isso nas nossas entregas. Tudo faz parte, né? Tudo soma nesse momento. É isso aí. E aí algumas recomendações, né, se a gente pudesse dar recomendações, o que a gente falaria para vocês é que, a primeira delas, né,
não tente padronizar o que não deve ser padronizado. Então, os times são diferentes, né, estão em níveis de maturidade diferentes, dá flexibilidade para eles, deixa definir o processo, claro que tem que ter um nível, né, de um mínimo de organização, né, que aí a governança pode definir, mas dê autonomia para que eles possam definir aí qual é o processo que vai utilizar, o fluxo que eles vão trabalhar, enfim, porque quando você tenta padronizar, colocar todo mundo trabalhando igual, vai ter muita dificuldade, e é aí onde muita empresa peca, né, e acaba não conseguindo ter o resultado que espera, justamente porque tenta padronizar aquilo que não dá para padronizar, né. O Agile Coach, o Scrum Master, ele tem que ser eleito pelo time, né? Quando você põe uma pessoa de fora, que não tem sinergia com aquela equipe, e que a equipe não vê essa pessoa como parte do time, é muito difícil conseguir o resultado efetivo, né, desse profissional. Então, nós optamos por nomear pessoas da própria equipe que eram desenvolvedores, continuam fazendo alguns desenvolvimentos pontuais, né, e hoje eles são o braço direito do Tribe, são as pessoas que tiram os impedimentos do caminho, que quando tem algum problema para resolver, corre atrás, apoia o time, né, e são reconhecidos como referência, como liderança técnica e também pelo time, né. Foco em automação de testes, né, aí aqui até uma pergunta, né, será que é tão importante assim você só pensar em automação de testes, né? É óbvio que né? Nenhuma empresa dá o pulo do gato para agilidade sem pensar primeiro no teste e depois no código. Mas não é só isso. Qualidade de software é muito mais que isso, né, Kleber? Cara, a gente a gente acaba perdendo um pouco o foco das coisas quando a gente só fica ficcionado, né? Parece que você fica naquela ficção de, pô, vamos automatizar, vamos fazer cobertura, é isso que vai dar qualidade com o meu código, é isso que vai trazer estabilidade, que vai... Cara, não é só isso, ele é parte de um todo, onde a qualidade ela tem que estar dentro do seu atendimento, é a linguagem que você usa, é a sua documentação, né? É a sua usabilidade do seu produto, de novo, é como o seu produto se relaciona com o seu cliente, né? Então ele tem várias frentes. A automação ela é muito importante, realmente, ela tem os seus benefícios, mas ela não é o único ponto. Às vezes a gente conversa, a primeira coisa que o pessoal vai falar com a gente, fala assim, olha, eu vou focar aqui em automatar teste, porque se eu tiver 90% de teste ainda automatizado, tenho certeza que não vai sair bug. Cara, pode até ser que o código não saia errado, mas eu não sei se realmente o cara está entregando valor para o cliente. E aí eu fico muito mais importante entender, por exemplo, o ROI que aquilo está dando para os meus clientes, ou se aquilo gera manutenção, se gerou dúvida. Isso também faz muito mais sentido, às vezes, do que gastar muito tempo em automatizar, porque é caro. Né? É o Realmente é muito caro. custo-benefício, né, que É precisa o ser avaliado. custo-benefício, tem que ser avaliado, sim. Outra recomendação, gente, flexibilização de processo e autonomia para os times. Então, os nossos times, eles têm flexibilidade e autonomia total para mudar o fluxo de trabalho deles. Não tá bacana desse jeito, faz uma retrospectiva da sprint e vê que não tá legal, muda. É claro que não é um negócio desordenado, né? Isso é feito num comitê, as pessoas levam a ideia e, enfim, a gente inclusive ajuda a melhorar a ideia dela, né? E os times podem trabalhar da forma como eles acharem melhor, né? E evoluir processo e ferramenta constantemente. Então, é uma configuração que não está bacana, uma tarefa que eu tenho que fechar, ela é aberta automaticamente e eu não executo, eu só fecho, é perda de tempo. Então, quando a gente fala em eliminar desperdício, que ser ágil é eliminar desperdício em todo o nível da companhia, em todo o nível da organização e do trabalho, envolve isso aqui diretamente, né? Se o teu processo não está tão ágil como poderia ser, você ainda pode eliminar desperdício e se tornar mais ágil e baratear o teu desenvolvimento, né? Eliminando aquilo que não precisa ser feito. A própria teoria das restrições foca nisso, né? O que eu tenho que fazer, mas principalmente o que eu não tenho que fazer, né? E aí é a grande demora de algumas organizações para a tomada de decisão, né? De mudar o processo, mudar a ferramenta e dar essa autonomia para as pontas, né? Para os times. A gente tem um PMO hoje garantindo alinhamento estratégico, né? E a gente promove
a gente recomenda, né, que seja promovida a melhoria contínua. Isso aqui é que faz evolução de processo, é que faz evolução de produto, é que motiva o time e faz com que eles fiquem engajados, né? Porque quando eles veem resultado no que eles estão fazendo e principalmente que o que eles estão levando para a alta gestão está sendo ouvido, é outra história, né? A motivação é outra. Né? E aí, né, a gente tem como resultado aqui, final da nossa apresentação, o depoimento de alguns clientes, né? E acho que isso aqui fala mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer, é resultado, né, de tudo isso que a gente passou dessa jornada, que na verdade nós estamos nela, né? A gente chegou nesse patamar, mas a gente está sempre testando coisa nova, está sempre evoluindo, sempre pensando em como a gente pode fazer melhor, né? Né, o Kleber, enfim, pode falar um pouco mais, né, das coisas que a gente já está pensando aí para o futuro, para o Agile 4.0, 5.0, né, Vitor? Kleber, quer fazer algum comentário? Fica à vontade, tá? Não, acho que eu até adiantei um pouco esse slide lá atrás, né, desculpa, mas Imagina. acho que é isso que a gente procura quando faz esse trabalho dentro do time, dos processos, da organização, é garantir que a ponta receba qualidade e um produto realmente fantástico. Quando a gente recebe esse feedback do cliente, é que a gente está no caminho certo, mas como você falou, a gente está no caminho, a gente tem muito que andar e a gente vai trazer mais melhorias e a gente vai mexer de novo quando necessário e vamos ver a galera e vamos estar sempre promovendo a continuidade desse trabalho. E quando a gente vê um cliente que consegue rodar um ERP inteiro, né, atrás com o Fluig na frente, sendo a interação, né, tudo com integração de processo, isso é fantástico, né? Produto que está funcionando, enfim, e que consegue promover a transformação digital para os nossos clientes. E é isso, né? A gente agradece aí pela oportunidade, estamos à disposição, caso queiram entrar em contato conosco, né? Tem nosso LinkedIn lá no início, fiquem à vontade e muito obrigada. Esse pessoal, muito obrigado aí pelo tempo e por ver aí nosso case e a gente espera ter ajudado e contribuído com vocês. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Eliane, Kleber, queria parabenizar vocês aí pelo case. Muito interessante, né? Já fazem 2 anos, né, daquele treinamento que nós realizamos ali, né? Inclusive, vocês traziam pontos fortes de dor. Eu lembro a questão de sustentação, de débito técnico, que era uma coisa pesada, carregada, né? Nós tivemos aí alguns insights fortes aí com vocês, né? Então, isso só mostra que com um plano pragmático, uma transição feita de forma ordenada, do jeito certo, dando voz a quem tem que ser ouvido e, ao mesmo tempo, enquanto gestão apoiando isso só mostra que dá resultados, né? E o principal, quando vocês conseguem transformar esses resultados em coisas mensuráveis, né? Redução de tempo de entrega, aumento de cliente, redução de retrabalho. Então, fica aí mais um exemplo de como nós temos que conduzir uma transformação ágil, né, dentro de uma organização, através daquilo que eu sempre chamo de gestão pragmática de mudança. Desordem não vai trazer resultado, né? Vocês colocaram um ponto muito importante também, né, que já estava rodando alguma coisa de Scrum, mas meio abstrato, né? E eu sempre falo para todo mundo que implementar Scrum é a coisa mais fácil do planeta. Acha um perdido no corredor, chama de Scrum Master. Acha outro perdido no corredor, chama de Product Owner. Começa a colar post-it na parede e começou. Mas e qual que é o resultado prático disso, né? O que vai acontecer na prática? É um passinho para cair no caos e a missão ser abortada, né? Então, eu gostaria de dar os parabéns, agradecer que de alguma forma, tanto agradecendo em meu nome quanto em nome do Fábio, né? Que de alguma forma nós pudemos fazer parte, né? Pudemos colaborar de alguma forma aí com esse case, bacana.
E, novamente, agradecê-los aí pela participação, pelo belíssimo case, tá bom? Meus queridos espectadores aqui que nos acompanharam, nós passamos aqui um pouquinho, 1h15, mas quando o assunto é bom, tem que deixar correr mesmo, né? Não é sempre que nós temos a chance aí de sermos presenteados com um case como esse, legal? Então nós estamos finalizando a nossa edição de agosto, fique aí por dentro do canal. Você que chegou no meio do caminho, pegou trânsito, entrou, não tem problema, né? Ele fica disponível no canal do YouTube para sempre, então você pode assistir depois. Gostou? Dá um like, assina o canal, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes, né? Vamos ajudar pessoas e organizações a atingirem melhores resultados através de abordagens enxutas de gestão. Nosso próximo webinar, como sempre, nunca deixa uma data programada, né? Geralmente é na segunda quinzena do mês, né? Teremos aí mais 3 edições até o final do ano. Setembro, outubro, novembro. Dezembro, o programa entra de férias, né? O programa, no caso, seu apresentador e anfitrião, no caso eu, mas nós retomaremos, né, em janeiro de 2009 com mais uma série de cases de mercado. Então, sempre que alguém falar, aqui no mundo real não funciona, não dá certo, é bonito só no livro, vem aqui acessar o canal, venha ver o que as pessoas estão fazendo aí de bom para ajudar as suas organizações a obterem melhores resultados. Meu muito boa noite a todos vocês. Estou finalizando a transmissão neste momento. Um grande abraço, uma ótima noite a todos.